Normalmente estamos entre isso e aquilo. Normalmente nos colocamos a favor disso ou daquilo. Isso acontece para todos nós. Isso acontece porque a consciência nos leva a ver os opostos e separá-los e tentar com que um anule o outro. Ou seja, uma pessoa para ser boa, ela não pode ser má. Uma pessoa para ser bonita, ela não pode ser considerada feia. Uma situação para estar certa e aprovada não pode ter aspectos, características em si que sejam reprovadas e anuladas. Isso acontece o tempo todo. Eu trago aqui um exemplo, virou polêmica, viralizou, provocou diversas reflexões. E eu esperei a poeira baixar intencionalmente, porque eu não estou aqui para falar de tomarmos partido por isso ou por aquilo, por essa ou por aquela pessoa. Muito pelo contrário, eu venho aqui falar da necessidade de integrarmos os opostos, de aceitarmos posições diferentes, de aceitarmos escolhas, condutas, maneiras de viver a vida diferentes. Eu falo aqui do episódio que aconteceu recentemente numa viagem de avião, onde uma moça sentada próxima à janela foi abordada ali por conta de uma criança chorando que queria estar naquela janela e ela se negou à troca de lugares. Muito se falou a respeito da postura dela, da criança, da mãe ou de outros passageiros, como uma forma de analisar quem está certo, quem está errado, quem teve a melhor conduta, quem não. E, no entanto, nós deveríamos olhar para uma situação como essa e entendermos que no mesmo contexto existem diferenças, até oposições que podem conviver. Tudo bem aquela moça dizer não. Ela queria ficar na janela, ela tinha as razões dela, não estamos aqui para isso. Olhar e discutir se ela estava com razão ou não. E tudo bem aquela criança chorar, afinal ela não tem maturidade para entender que o desejo dela não é saciado nesse momento. E o choro é uma manifestação. Tudo bem a mãe tentar ou uma outra pessoa em nome daquela criança troca de lugar. De repente, seria uma troca possível. Por que precisamos invalidar um lado para validar o outro? Por que não damos ok para tudo? Todo mundo dentro das suas possibilidades, todo mundo dentro dos seus limites. Se eu consigo dizer um não e ficar em paz, ok? Tudo bem a criança chorar se ela tinha um desejo e não foi atendido. Não é numa única situação, num único momento, numa única circunstância, que é ensinado para uma criança tolerar a frustração. O que eu trago aqui como uma proposta de refletirmos é por que dessa necessidade de sermos radicais, de ou validarmos aqui ou aqui, quando podemos validar tudo. Quando podemos aceitar que de onde se está falando, cada qual tem uma perspectiva. Por que precisamos julgar como certo ou errado? Será que caberia isso a nós, diante desse recorte da vida dessas pessoas? E quantas vezes fazemos isso nos próximos? Quantas vezes fazemos isso conosco? Somos tudo e podemos ser tudo. Quanto mais amadurecemos, quanto mais nos conhecemos, fazemos escolhas daquilo que podemos trazer à tona e daquilo que vamos guardar num determinado lugar. Mas esse guardar não é empurrar para debaixo do tapete, é fazer a escolha. Nesse momento eu entendo que é isso que me cabe. E eu ofereço isso a mim e ofereço isso para o mundo. Num outro momento, talvez a minha reflexão seja de outra forma. Não me cabe mais aquela postura, agora é uma outra.
E eu não deixei de ser quem eu fui naquele evento anterior, mas eu sou formada pela soma de todos os eventos, de todos os sentimentos, de todos os pensamentos, de todas as emoções que estão aqui dentro de mim. Então, por favor, se eu sou sempre, ou melhor, o sempre não existe, mas se eu sou na maior parte das vezes uma pessoa calma, uma pessoa dócil, uma pessoa amistosa, saiba que em algum momento você vai conhecer o meu lado oposto, porque eu tenho, você tem, todos nós temos. Agora, à medida que eu tomo consciência e que eu escolho colocar esse ou esse aspecto que cabe mais à circunstância, que cabe mais na situação, eu passo a saber quem eu sou, sim, mas passo a mostrar para o mundo aquilo que está condizente. Nem sempre eu tenho que ser pacífica, principalmente quando estão ultrapassando os limites, quando estão me machucando, quando estão me ferindo. Eu preciso ser mais firme, mais dura muitas vezes, mas eu não vou deixar de ser aquela pessoa dócil, amorosa e amistosa que em outras situações cabe perfeitamente me colocar assim. Nossa mente racional usa dessa dualidade para se organizar no mundo, mas nós não somos só essa mente consciente, nós somos muito mais que isso. E nesse muito mais, existe um aspecto chamado inconsciente que não age pela dualidade. Ele trabalha com os opostos, ele aceita que existe luz e sombra no mesmo indivíduo. Existe o bem e o mal em toda a potencialidade. Por isso é importante se conhecer. Eu conheço as minhas sombras e trabalho com elas. Eu conheço as minhas sombras e integro essas sombras à minha vida, porque eu não tenho como me desfazer de todas elas, eu não tenho como desconsiderá-las, pois elas estão atuando o tempo todo, ainda que eu não esteja consciente delas. Mas quanto mais consciente eu estou, mais fácil integrar, manejar, harmonizar aspectos opostos em mim e na vida. Então, tudo bem? Pode ser que essa moça do avião, uma outra ocasião, diante de um fato muito parecido, tenha outra motivação. Pode acontecer dela mudar, assim como pode ser que a mãe com essa criança tenha outras estratégias no momento, esteja dispondo de outros recursos enquanto mãe, que consiga convencer, acalmar e acolher essa criança nessa frustração. Pode ser que um outro passageiro, se é que isso também não aconteceu, se mobilize oferecendo o seu lugar. Infinitas são as possibilidades, mas por que cabe a mim ou a você julgar quem está certo e quem está errado? Não estamos o tempo todo num tribunal, não estamos inclusive capacitados o tempo todo para julgar o certo e o errado, porque estamos olhando sobre a nossa perspectiva. E a nossa perspectiva sempre é limitada. Não sabemos as razões da moça, da criança, da mãe e dos demais passageiros. Não sabemos. Então a nós caberia, quem sabe, entender, claro, opinar, né? Isso é do ser humano. Um julgamento sempre acontece também, não vamos fingir, né, que somos perfeitos. Mas o que eu tô falando aqui é de uma mobilização tal qual foi e que não acontece só para esse episódio, acontece para muitos outros e acontece de você para você mesmo. Quantas vezes você está sendo cruel num julgamento que atribui a si? Quantas vezes você está sendo permissivo, permissiva em demasia com algo que está acontecendo com você? Pensa,
Espero que tenha contribuído essa minha forma de trazer aqui uma reflexão tardia, mas justamente para ser depois que os ânimos se acalmaram, no propósito de contribuir para que passemos a olhar dessa forma, integrando todas as coisas, aceitando as diferenças, os limites de cada um que encontramos nas nossas vidas, sem tomar partido. O partido parte, separa. E nós estamos precisando encontrar a união, precisando encontrar a integração de tudo, dentro e fora. Se você gostou desse vídeo, dessa também possibilidade de reflexão a partir desse acontecimento sobre a integração dos opostos, né? Uma coisa muito trabalhada na psicologia analítica, na psicologia junguiana, que é meu carro-chefe. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal e continua me seguindo. Vou trazer mais reflexões, tentando de fato agregar com uma visão maior da vida, qual muitas vezes deixamos reduzida a isso ou aquilo. Obrigada.